tudo bem com vocês? Meu nome é Rosane Fontana, eu sou hipnoterapeuta e através da Paula, que foi o contato, que eu, conversando com ela, tive a ideia de propor um workshop que falasse de assuntos que contribuíssem com os desafios de vocês, este grupo de pessoas que estão mais voltados para essas questões da autoestima. Então, assim, só para você entender um pouco melhor, o meu trabalho, além de eu trabalhar com a ferramenta da hipnose dentro do processo terapêutico, eu sempre, até mesmo antes da hipnose, eu buscava, por assuntos que me trouxessem respostas para as minhas próprias questões, E eu fui encontrando essas respostas na física quântica, na neurociência, enfim, nesses assuntos, que tratam que explicam, que dão um contexto para essas questões da nossa vida prática, embasado em ciência, E então, o que aconteceu? Depois daí eu cheguei na hipnose, E eu fui juntando tudo isso de conhecimento, que eu fui agregando para resolver as minhas questões pessoais, para melhorar a minha autoestima, para resolver as minhas questões de crenças limitantes, de padrões que me condicionavam, que me limitavam, como eu costumo dizer nos meus vídeos, nos colocam dentro de uma caixinha apertada e ali de dentro você não tem uma visão, uma percepção maior da realidade, da tua vida e de você mesmo, tá? Então, o que acontece? E também, para você conhecer um pouquinho mais de mim, eu quero te contar que eu, desde criança, era muito tímida. Era aquela criança que se escondia atrás da porta quando chegava uma visita em casa. Aquela criança que não queria apresentar um trabalho lá na frente e até para responder a chamada eu ficava nervosa. Então, por toda a minha vida escolar, assim, pelo que eu me lembro, eu evitei de apresentar trabalhos, na escola. Então, isso era uma dificuldade para mim, porque se estendia para minha vida pessoal. Tipo assim, eu não tinha amigos. Eu fui fazer minha primeira amiga, eu tinha mais de 20 anos. Então, não conseguia me relacionar, só fazia aquilo que eu tinha que fazer mesmo por obrigação, por exemplo, de ir no colégio, depois de procurar um trabalho, de ir naquele trabalho, mas eu fazia tudo que era extremamente necessário, E tinha aquela limitação e aquele sofrimento emocional também, E então daí, conforme eu fui conhecendo esses assuntos que eu falei para vocês, eu fui aplicando isso em mim, E claro que até um pouco antes de eu fazer essa mudança com esse conteúdo, com esse conhecimento teórico, vamos dizer assim, que eu já tinha mais idade, eu tinha conseguido mudar um pouco, com as experiências da vida, mas não o suficiente para fazer um vídeo, por exemplo. Então, utilizando o conhecimento da física quântica, as técnicas de hipnose, programação neurolinguística, eu fui aplicando em mim, eu fui expandindo a minha consciência, porque só as técnicas em si também, eu costumo dizer, elas não são tão eficientes assim, tá? Eu acredito sempre que uma mudança num contexto mais amplo, ela é muito mais efetiva, muito mais proveitosa na nossa vida prática. Então, no meu ponto de vista, eu considero muito importante a informação, o conhecimento associado a práticas e técnicas que potencializam tudo isso. Então, o que acontece? Eu venho, daí propus para a Paula, para passar para vocês essa ideia de fazermos 2 workshops.
Então eu tô criando um PDF que eu vou mandar para ela, aonde eu vou colocar ali uma programação de conteúdo, de horário que a gente pode fazer, né? Que seriam 2 encontros, 2 aulas em dias diferentes, para não ficar muito cansativo, não cansar o cérebro, né? E não ter overdose de informação. Aonde a gente, então, aonde eu abordaria esses assuntos de forma teórica e prática, né? Então a gente dividiria o tempo ali para falar no primeiro encontro sobre essas questões da autoestima, do poder pessoal, sabe? O que são essas questões, assim, só para também para ter uma ideia, né? Essas questões, assim, elas começam pelo que eu considero fundamental em qualquer assunto, que é a aceitação. No caso, como é a autoestima, então é a autoaceitação de si mesmo, né? Plena e total e restrita. Então, autoaceitação, autoamor. Então, a gente vai melhorando essa própria estima, que evolui assim para um merecimento, e também vai para a questão do alto valor, né? Então, quando a gente se aceita, quando a gente se ama, quando a gente se sente merecedor, quando a gente sabe, sente, né, o próprio valor, a gente muda até o comportamento, né? A gente se sente segura, a gente se sente confiante, porque isso nos empodera de quem é, de quem a gente verdadeiramente é. E assim, ó, todos esses atributos, esses aspectos, eles já estão em cada um de nós, tá? Ele não é uma coisa que a gente vai pegar de fora e colocar em si, não. Eles já estão aqui. Eles já fazem parte do nosso ser. Só que, em função da estrutura ali familiar que a gente nasceu, né, da sociedade, das crenças limitantes que a gente trouxe para a mente subconsciente, os padrões, a questão cultural também influencia, né? Então, todos esses aspectos externos nos moldam para a gente acreditar que a gente não tem valor, para a gente acreditar que a gente é um ninguém, que a gente não consegue, que a gente não pode, ou que é feio fazer isso, ou que a gente não merece, então, entende? Então, tudo isso vai vai nos tirando o nosso próprio valor, o nosso próprio poder. Então, esse workshop é para trazer a informação, né, de que isso tudo já está aí, e são várias abordagens por vários ângulos, tá? Depois, na parte ali que eu vou montar direitinho para vocês, vai ficar mais claro. E também técnicas, né, então, para a gente ir se lapidando. É uma autolapidação, né? Então, não será eu que vou fazer isso, é vocês mesmos com o conhecimento, a orientação que eu trago, né, no workshop. Então, o primeiro seria para essas questões desse empoderamento de quem você já é, tá? E o segundo seria mais voltado para as questões dos objetivos, né? Que conversando com a Paula, ela reconheceu que tinha coisas que ela acreditava que sabia o que queria e conversando comigo ela percebeu que não, e também percebeu o quanto é importante a gente ter essa clareza, né? Então, assim, clareza do objetivo, como você pode construir as metas para chegar nesse objetivo, tá? E vários fatores que envolvem esse ponto, né? De você ter clareza sobre o que você quer, tá? Que parece que todo mundo sabe até se perguntar e conversar mais intimamente sobre isso, né? Então ter essa clareza e também entender o que no teu comportamento, na tua forma de ser, na pessoa que você é, né? Te facilita ou está te dificultando a chegar nesse objetivo. Então, o segundo workshop seria mais voltado para essa questão, né? De você realizar, de você alcançar o que você quer, o que você sonha, o que você deseja para a tua vida, né? Também diferenciar de meta, de objetivo e também vou trazer, assim, além das práticas, da questão do comportamento,
algumas dicas de coisas que vocês podem fazer na vida prática, no dia a dia, né, depois mesmo do workshop, para ficarem mais intimamente ligados a esses objetivos, para se aproximarem mais rapidamente dele, tá? Então, seria basicamente isso que eu queria te dizer. E também assim, ó, quero que você saiba que neste momento, além de atender individualmente as pessoas, o meu projeto pessoal é de construir um treinamento focado neste assunto, né, do poder pessoal. Só que quando conversando assim com a Paula e entendendo dos desafios de mais pessoas, né, do convívio dela, então eu tive a ideia de propor esse workshop porque este assunto, ele faz parte da minha trajetória, né? Do que eu trabalhei e ainda trabalho em mim. Por que eu ainda trabalho? Porque é como uma planta, né? A gente tem que estar sempre regando, sempre olhando para ela viver bem. Então a gente trabalha, todas essas questões internas e a gente continua sempre se potencializando nesse aspecto, né? Então este assunto, ele é um assunto muito importante para mim por eu viver, por eu ter experienciado tudo isso. Então é importante também para mim contribuir com pessoas nesse aspecto, né? Por ter sido a minha experiência. Então eu propus assim não é que eu vou dar um stop, né? Eu vou levar em paralelo o meu projeto do meu treinamento, mas só por este motivo, né? Por eu poder contribuir com pessoas que têm desafios similares ao que eu passei. Porque, por exemplo, se alguém me dissesse, Rosane, faz um workshop para um pessoal que tem questões de ansiedade, eu não faria, né? Eu não faria porque não estaria assim congruente com as coisas que são mais importantes para mim neste momento, tá? Tanto que eu também estou mudando assim o nicho do meu trabalho, sabe? Porque a hipnose ela é bem abrangente, né? Eu posso trabalhar com pessoas que têm traumas, fobias, medos específicos, pânico e, enfim, depressão, ansiedade, tantas coisas, né? Mas eu resolvi, depois de refletir bem sobre esse assunto e perceber que o seguinte, os meus clientes também acabam sendo os que têm essas questões de autoestima, de poder pessoal. Então eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? As pessoas que vêm mais para mim com essas questões justamente as que eram um desafio para mim, né? Então eu também estou mudando o nicho do meu trabalho, né? Em vez de atender todo mundo que eu poderia atender com a hipnose, eu vou, né, reduzir esse foco para essas questões, né? De autoestima, de reprogramação de crenças, né? Que envolvem tudo isso que eu conversei com vocês. Então, assim, ó, é uma alegria e uma honra estar aqui falando com vocês através desse vídeo. Que bom que temos a internet e podemos nos comunicar mesmo a toda essa distância. E com certeza será uma alegria poder estar com vocês nesse workshop e compartilhar tudo que eu sei. Como eu já disse para a Paula, né? Eu sou muito entusiasmada com esse assunto, com essas ferramentas, porque eu sinto, né, na vida diária, na prática, o quanto é transformador e como esse conhecimento e essa transformação traz de liberdade. É essa palavra que define melhor para mim, a liberdade emocional, né, em relação a tudo isso. Então eu espero que a gente possa estar juntos e eu posso, como eu estava dizendo, né, vocês podem ter certeza que eu dou sempre o meu melhor em tudo que eu faço, né? Em tudo que eu me envolvo, que eu me proponho a fazer. Especialmente nesse assunto. Então, fiquem com o meu carinho, com o meu abraço e até mais. Tchau!